A história começa com uma jovem lendo uma carta. Aqui podemos ver nossa protagonista, que tem olhos azuis bebê e longos e belos cabelos morenos. Seu nome é Erna Hardy, mas vamos chamá-la apenas de Erna. Ao ler a mensagem, Erna ficou profundamente perturbada, e lágrimas brotaram em seus olhos. A carta falava sobre ela ser uma boa moça e se preparar para se tornar uma boa esposa. Em vez de se sentir feliz, ela estava incrédula com o que estava acontecendo. Sentada em seu sofá, olhando pela janela, ela não pôde deixar de perceber que outra primavera havia chegado, e o mundo poderia ser duro e adorável ao mesmo tempo. Ela pensa em como o mundo é indiferente às dificuldades de uma pessoa. Erna não consegue deixar de se lembrar de um membro querido da família e entende que está prestes a perder sua casa. No entanto, ela ainda acha o mundo bonito, dizendo que a primavera chegará em breve, aparentemente sem ser afetada por seus problemas. Erna se lembra de seu falecido avô e se pergunta se ele acha que suas reclamações são impensadas. Ela se lembra das palavras de seu avô de que o mundo sempre permanecerá belo, não importa o que aconteça com a humanidade. No entanto, a dura realidade de precisar proteger sua casa e sua avó é dura. De repente, Erna ouve a empregada chamando-a para o almoço e convidando-a a descer para comer. Erna se prepara, se recompõe e pensa que tudo vai ficar bem, pois esconde a carta por enquanto. Mais tarde, nós a vemos almoçando com sua avó. A senhora idosa pergunta a Erna se ela já se encontrou com o advogado, e Erna responde que não e garante à avó que se certificará de ir vê-lo esta semana. A avó fica feliz em ouvir isso, mas também preocupada, suspirando e rezando para que haja uma solução para todos os seus problemas. Ao ouvir isso, Erna conforta a avó dizendo que sempre haverá uma solução e diz para ela não se preocupar muito com isso. Mal sabe a avó que Erna já se encontrou com o advogado e não quer contar a verdade sobre o assunto. Foi nesse momento que ela descobriu notícias muito ruins do advogado. Ele fala sobre a família aristocrática arruinada que só tem uma pequena casa no campo, que é o legado da Casa Vard. Ele menciona que, um mês antes, a Casa Varden havia perdido seu chefe. Depois disso, o advogado sabe que Erna está ciente da lei de herança e está triste com o falecimento do Barão Varden. Ele informa a Erna que, de acordo com a lei, somente homens podem herdar propriedades, e a Casa Varden não tem nenhum herdeiro homem. A única pessoa que pode herdar tudo é Thomas Varden, sobrinho de Varden. Depois de ouvir isso, ela pergunta ao advogado se não há realmente nenhuma maneira de eles permanecerem na casa. A isso, o conselho do advogado é implorar por misericórdia ao Sr. Thomas Varden. Os olhos de Erna se arregalaram de choque ao ouvir o conselho. Ela segurou seu guarda-chuva com força enquanto pensava em como era impróprio implorar por misericórdia. Mas Erna teve que engolir seu orgulho, sabendo que não havia outra opção a não ser fazer isso ou enfrentar as consequências de perder a casa e deixar sua avó sem teto. A cena muda. Erna foi para casa e escreveu uma carta de requisição para o Sr. Varden, pedindo-lhe que tivesse misericórdia deles. No dia seguinte, ela recebeu uma resposta de Thomas Varden, e lá estavam as letras que ela havia lido na primeira página deste manual. Assim, Thomas Varden quer que elas ganhem seu rosto para serem aplaudidas. Mas eu gostaria. De qualquer forma, voltamos ao presente, onde ela está tomando chá com a avó e percebe que ela está ficando mais fraca nos últimos meses. É compreensível, já que ela perdeu o marido tão repentinamente, e agora a senhora está prestes a perder o pouco que lhe resta para um parente que é pouco mais que um estranho, sabendo que sua avó já deve estar passando por um momento tão difícil. Não há como Erna mostrar essa carta à senhora idosa. Erna se aproxima de sua avó e se oferece para lavar a louça. Ela beija a cabeça da avó e informa que a senhora Grieve assou algumas madeleines para ela. Mais tarde, enquanto lava a louça, Erna percebe que a casa logo será herdada por Thomas Varden e que ele provavelmente venderá a terra sem hesitar. Ela começa a se lembrar da carta que recebeu anteriormente e se sente enojada. Na carta, Thomas oferece suas condolências pelo falecimento do avô dela. Embora ele tenha empatia com os sentimentos dela, não pode atender ao seu pedido de adiar a venda da casa até que a baronesa Varden morra. No entanto, Thomas tem uma proposta para ela. Se ela concordar em se casar com ele, ele se certificará de tratá-la com uma gentileza excepcional. Então, eu estava certa, nosso garoto Thomas só quer as bochechas do espólio para uma mansão. De qualquer forma, ela não pode deixar de se sentir irritada ao pensar na carta enquanto bate o prato na mesa. Depois disso, ela saiu para visitar o local favorito de seu avô, tentando conter as lágrimas em relação à sua situação.
Ela tenta se impedir de chorar por alguém tão assustador como Thomas. Erna está bem ciente do comportamento de Thomas, de como ele maltrata a família quando ela está passando por momentos difíceis. Ela não consegue acreditar que, na idade dele, ele age como se tivesse a mesma idade que ela, embora Thomas tenha quase a mesma idade que seu pai. Então, de repente, um pensamento sobre pais a atingiu, e ela pulou da cadeira, correndo para algum lugar. Enquanto isso, em um palácio real, uma frota de barcos a remo deslizava em um lago tranquilo. São ocupantes que cantam em uníssono. E isso fez com que um homem jovem e atraente acordasse com o barulho do lado de fora e ficasse irritado com a chegada da primavera. O homem que acordou é Bjorn Nister, o príncipe de Leshen. Ele olhou pela janela e viu os homens remando nos barcos. Ele aprecia o fato de os jovens filhos da aristocracia estarem se esforçando em alguma coisa, mas não consegue entender como eles são tão apaixonados por se enfiarem em barcos minúsculos ao lado de outros homens. Então, basicamente, o príncipe está dizendo que eles deveriam arrumar algumas vadias. Mais tarde naquele dia, o príncipe chamou um mordomo e chamou a atenção para o barulho do lado de fora. O mordomo se desculpou e informou ao príncipe que a cidade de Chumber já havia emitido uma licença, portanto, não poderia ser interrompida. O mordomo mencionou que mais equipes participariam da competição este ano, avisando o príncipe para prever uma atmosfera ainda mais barulhenta. O príncipe simplesmente sorriu, pois estava confiante de que Leonid e Easter acabariam garantindo a vitória. No entanto, ele ponderou por que todos esses homens estavam se esforçando tanto para que ele se destacasse. Percebendo o descontentamento do príncipe, o mordomo perguntou se ele queria se mudar para outro quarto. O príncipe recusou a oferta, pois já estava totalmente acordado. Em vez disso, pediu que o café da manhã fosse servido na varanda. Mais tarde naquele dia, depois de terminar o café da manhã, o mordomo informou ao príncipe que o outro príncipe herdeiro havia chegado. Ao ouvir isso, o príncipe suspirou e acenou com a cabeça em resposta. Um belo homem loiro com roupas de remador se aproximou do príncipe. Seu nome era Leonid Nester, o príncipe herdeiro de Leshen e irmão mais novo do príncipe Bjorn. O príncipe Bjorn cumprimentou o príncipe Leonid, dizendo que era uma honra cumprimentar Sua Alteza Real e que se sentia lisonjeado ao ver que o príncipe se apressava em cumprimentá-lo antes de trocar de roupa e perguntou a que ele devia esse prazer. Leonid parecia furioso e irritado com ele e, sem dizer uma palavra, jogou uma revista na frente dele e, na capa da revista, dizia que Bjorn era o cogumelo venenoso real. E isso surpreendeu Bjorn um pouco. Leonid perguntou se ele não tinha ouvido falar sobre isso, pois tinha certeza de que esse era seu novo apelido. Mas a reação de Bjorn sobre seu novo apelido foi apenas neutra. E fiquei grato por terem usado a capa da revista com uma boa foto dele. Que cara narcisista ele é! De repente, o irmão mais novo informou que Gladys está prestes a devolver Leshen. E isso deixou Bjorn nervoso, como se fosse um assunto sério. Lien perguntou qual seria seu próximo plano em relação a isso. Veja bem, o trágico príncipe herdeiro, Gladys Hartford, já foi a bela princesa de um reino amado por toda Leshen. Agora, depois de ser abandonada pelo príncipe Bjorn e até mesmo perder seu filho, um conhecido próximo da família real, que deseja permanecer anônimo, revelou que ela retornará a Leshen. Todos continuam curiosos para saber se o ex-príncipe herdeiro, que ganhou o apelido de Cogumelo Venenoso Real, e sua trágica princesa herdeira conseguirão se reunir. Para outros, isso é apenas fofoca para os fãs. Além disso, ele disse a seu irmão mais novo que o tempo estava bom hoje. De fato, ele diria que o clima estava perfeito para o crescimento de um cogumelo venenoso. Isso confundiu seu irmão mais novo, que se perguntou do que diabos ele estava falando. Do lado de fora, podemos ver cogumelos venenosos vermelhos crescendo bem, exatamente como o príncipe havia mencionado. Enquanto isso, na estação de trem, nossa protagonista, Erna, está esperando a próxima parada. Enquanto espera, ela reflete sobre sua avó, pensando que ela já deve ter encontrado sua carta. Por isso, ela lamenta. Ela sabe que foi muito deselegante ter fugido em segredo e deixado para trás apenas uma carta para se explicar. Erna não suportava contar à avó que estava indo ver seu pai. Ela sabe que sua avó teria preferido ser uma indigente a pedir ajuda ao genro malvado. Erna não pode deixar de se sentir triste com isso, mas fará o possível para resolver o problema. Além disso, ela se lembra de seu pai, que não vê desde o funeral de sua mãe, há 11 anos. A essa altura,
Ela e o pai são praticamente estranhos, a ponto de ele até se recusar a vê-la. Naquele momento, o pai de Erna é sua única esperança. Ela se fecha em seus pensamentos e se prepara para o resultado. Erna se pergunta se realmente pode fazer isso. De repente, o maquinista se irrita e grita com Erna, perguntando se ela não está embarcando. Isso assusta Erna, e ela corre para entrar no trem. Esse incidente lhe dá o empurrão que ela precisa para abraçar seu destino, não importa o que aconteça. Ela sabe que o mundo não tem interesse no infortúnio de uma pessoa, e seu destino é só dela. Portanto, Erna deve se esforçar ao máximo para enfrentá-lo à sua própria maneira. Se ela está destinada a ser deixada agarrada até mesmo ao menor fragmento de esperança, então ela fará o melhor que puder para abraçar seu destino. Depois de toda essa conversa sobre coragem, ela acaba se preocupando muito dentro do trem. Agora vamos voltar ao palácio do príncipe Bjorn, onde o encontramos tomando chá com uma jovem com quem ele tem um relacionamento, a senhorita Pérez. A jovem parece um pouco irritada e pergunta se ele a está ouvindo, mas Bjorn não responde. Ele está um pouco sonolento, pois chegou pouco antes do nascer do sol e não conseguiu dormir até a manhã seguinte, o que explica seu comportamento. A jovem fica ainda mais irritada quando Bjorn continua a não responder a sua pergunta sobre o artigo que encontrou no jornal, perguntando se é verdade. Novamente, Bjorn não responde e simplesmente fecha os olhos para descansar. Isso irrita ainda mais sua namorada e ela fica furiosa. Bjorn olha para ela e fica impressionado com sua determinação. Ainda não é meio-dia e ela já fez a viagem da capital até Schubert, parecendo perfeitamente arrumada. Bjorn começa a ler o artigo do jornal. Ele menciona que um conhecido próximo, que deseja permanecer anônimo, deu a entender que algo está acontecendo entre o casal. Embora não seja sensato para ela perdoar o marido, que fez algo terrível, a princesa Gladys, de coração mole, está supostamente tentada. Como resultado, espera-se que este verão seja emocionante para toda a alta sociedade de Letônia. Depois de ler o artigo, Bjorn deixa o jornal cair descuidadamente sobre a mesa, como se não houvesse nenhum problema. Sua namorada ficou chateada mais uma vez, perguntando se ele não vai se explicar. Ela sugere que eles deveriam terminar o relacionamento. Ela não consegue pensar em um único motivo para continuar, especialmente considerando que espera ficar noiva antes do final da primavera. No entanto, Bjorn não se intimida. Ele não é uma pessoa obcecada por uma garota e desfruta calmamente de seu chá. A senhora Pérez está visivelmente irritada com o fato de ele não parecer se importar. Bjorn a considera a mistura perfeita de elegância e franqueza, reconhecendo que ela não é uma pessoa ruim. Ambos sabiam que o relacionamento deles era casual, entendendo que eles acabariam se separando quando chegasse a hora. Mas isso foi antes de ela entrar de rompante, chateada com algum tabloide barato. Bjorn suspirou e parabenizou a senhora Pérez pelo noivado. Isso a deixou indignada, pois ela perguntou como ele poderia usar tais palavras com ela. Em sua defesa, ele ressaltou que foi ela quem iniciou o rompimento. Tudo o que ele fez foi aceitar o término. Essa resposta pegou a senhora Pérez de surpresa. Bjorn se levantou, achando que a conversa estava ficando muito chata. A garota tentou impedi-lo e perguntou se isso era tudo o que ele tinha a dizer a ela. Bjorn olhou para a senhorita Pérez e percebeu que ela estava à beira das lágrimas. Ele se curvou sinceramente e orou por ela, desejando que ela se tornasse uma excelente condessa algum dia. Isso a deixou atônita, fazendo-a perceber que eles não estavam mais em um relacionamento. Bjorn saiu da sala, deixando a jovem senhora para trás. Bjorn foi para seu quarto e a camareira o seguiu. Ela informou ao príncipe que ele deveria ir para a estação de trem imediatamente, o que o deixou confuso. Ele perguntou por que precisava ir à estação de trem, e ela respondeu que a rainha chegaria em breve. Bjorn entrou em pânico, pois percebeu que havia se esquecido do encontro marcado com a rainha. Uma camareira acrescentou que a rainha havia sido convidada para o baile beneficente do Hospital Real hoje à noite, e que o príncipe deveria acompanhá-la. Com isso, Bjorn se arrumou. Enquanto isso, Erna ainda estava no trem, que estava lotado de pessoas. Ela sentiu que poderia ser esmagada até a morte, a julgar pelo quão lotado o trem estava, especulando que eles deviam estar perto de subir. Erna espiou pela janela do trem e viu que o lugar estava movimentado e confuso. Isso começou a deixá-la tonta. Por enquanto, ela precisava se acalmar e tentar se misturar. Ela não estava acostumada a esse ambiente, pois havia sido criada em outra cidade.
Ela estava determinada a se certificar de que conseguiria se orientar. Finalmente, o trem parou e Erna chegou ao seu destino, a cidade de Subir. Erna estava nervosa e ansiosa com o resultado do encontro com seu pai. Ao chegar à estação de trem, Erna ficou perplexa com a enorme multidão e não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela não sabia o que fazer, e parecia impossível sair do local. Na verdade, ela estava sendo empurrada ainda mais para longe da entrada. Ao mesmo tempo, Bjorn e os guardas reais estavam alinhados para um tapete vermelho. Erna notou que as pessoas ao seu redor estavam animadas para conhecer alguém, mas ela se perguntou quem poderia ser essa pessoa. Ao tentar escapar da multidão, Erna foi empurrada para a frente do príncipe. Ela ficou hipnotizada pela beleza e beleza do príncipe. O príncipe a notou, mas os guardas reais pediram que ela se afastasse e saísse da frente. O príncipe não pôde deixar de pensar que Erna se destacava, perguntando-se por que ela estava vestida com tantas camadas de renda. Ele considerou que o vestido dela estava fora de moda e, em tom de brincadeira, imaginou que ela fosse de outro século. Um homem idoso na multidão estava chateado e com inveja, questionando por que todos haviam se reunido como se houvesse algo especial para ver. Ele reclamou que o príncipe era apenas o filho pródigo, afinal de contas, o filho problemático da família real. Erna ficou nervosa, preocupada com o que aconteceria se o príncipe ouvisse o comentário do velho. Para sua surpresa, o príncipe ouviu o velho, o que fez com que ele se encolhesse. Nessas situações, era sempre melhor não fazer contato visual com alguém que tivesse irritado uma pessoa mais importante. Em vez de ficar com raiva, o príncipe apenas sorriu para o velho, fazendo-o corar. Erna ficou impressionada com a dignidade da resposta do príncipe com um sorriso, e se maravilhou com o quanto eles pareciam maravilhosos. O velho, por outro lado, agora é homossexual. A noite chegou, e Erna ainda estava procurando a casa de seu pai. Ela achou o lugar confuso, e ela se preocupou com o fato de o sol já ter se posto, dificultando a localização. Depois de caminhar e procurar por um tempo, ela avistou uma fonte onde poderia descansar um pouco. Sentada, ela pensou no que fazer em seguida, percebendo que estava tendo um começo difícil. Começou a pensar em sua avó e lembrou-se de que o vestido que estava usando tinha sido feito por ela. Era o vestido de musselina favorito de Erna. A essa altura, ela nem mesmo estava tentando causar uma boa impressão no pai, mas sabia que precisava agir como uma dama bem educada com ele. Ela se lembrou das palavras de sua avó sobre ser equilibrada, graciosa e sempre agir como uma dama, com um forte senso de coragem em seu rosto e suas maneiras praticadas, das quais se orgulhava. Ela estava pronta para enfrentar seu pai. Seu sobrenome pode ser Hard, mas ela não foi criada pela elegante duquesa Varden. Ao olhar ao redor, ela percebeu que nunca tinha estado em um lugar com luzes de rua tão bonitas à noite. Ela ficou maravilhada com a beleza da cidade de Schubert. Ela pensou que essa era a beleza que Schubert City tinha a oferecer. De repente, ela percebeu que estava ficando tarde e precisava se apressar. Ela se recompôs e continuou andando até encontrar a casa de seu pai. Enquanto isso, no banquete, um dos irmãos de Bjorn, uma senhora chamada Anne, de cabelos ruivos, chamou Bjorn. Ela lhe disse que ele poderia ser seu irmão, mas que ela não o entendia. Bjorn, como sempre, permaneceu em silêncio. Anne continuou dizendo a ele que Gladys voltaria em breve e perguntou se ele sabia o que isso significava. Ele não respondeu, mas ela não tinha certeza. Ela imaginou que talvez significasse que este verão seria um verão de azar. Isso deixou sua irmãzinha furiosa. Ela perguntou o que havia de errado com ele e questionou como ele podia falar de Gladys daquela maneira. Depois da maneira como ele a havia machucado e abandonado, Bjorn apenas ouviu as reclamações da irmãzinha. Bjorn se lembrava de ter visto as lágrimas de Gladys e de tê-la ouvido chamar seu nome, perguntando como ele podia fazer algo tão cruel. Mas Bjorn permaneceu em silêncio. Sua irmãzinha lhe disse que não estava dizendo aquilo só porque era amiga de Gladys. Ela pediu a Bjorn que tentasse consertar as coisas. Depois de ouvir a reclamação da irmã, ele a chamou pelo nome, Duquesa Anne, com intimidação e raiva em sua voz. Isso a fez recuar em resposta. Ele disse a ela que o duque estava se perguntando onde estava sua esposa e pediu que ela fosse embora e voltasse para o marido. Bjorn já estava farto, pois todos, inclusive suas mães, estavam insistindo com ele sobre a mesma coisa nos últimos 3 capítulos. Ele estava cansado e pediu que fossem mais brandos com ele, dando-lhe um pouco de descanso.
Mais tarde, 2 rapazes chamaram Bjorn, convidando-o para tomar um drink com eles. Ele notou que um dos rapazes parecia triste e lhe perguntou o que havia de errado. O outro amigo, chamado Peter, explicou que um de seus investimentos havia fracassado. Ele havia investido em alguns títulos estrangeiros que se revelaram uma fraude. Bjorn ouviu isso e ficou curioso sobre o investimento. Peter agradeceu ao príncipe e expressou sua gratidão por não ter investido. Bjorn se lembrou da ocasião em que Peter tentou persuadi-lo a participar do investimento também. Peter fez uma proposta forte, semelhante à venda de NFTs e criptomoedas na web, mas Bjorn percebeu e achou que era uma ideia tola. Se o príncipe não fosse um príncipe, Peter com certeza teria lhe dado um soco naquela época. No final, descobriu-se que o príncipe estava certo o tempo todo. Peter acrescentou que a empresa siderúrgica na qual o príncipe recomendou que ele investisse havia gerado um belo retorno. Bjorn disse a Peter que não era ele, mas que era ele mesmo o tempo todo, graças às suas excelentes habilidades de negociação. O príncipe ficou tão surpreso que Peter conseguiu persuadi-lo a mudar a cor de sua roupa íntima. Isso é o quanto ele é bom. De qualquer forma, Peter mencionou que seu talento para ganhar dinheiro era praticamente um superpoder e perguntou se Bjorn já se cansou de ter o mundo inteiro na ponta dos dedos. O cara que havia sido enganado interrompeu, pedindo que eles parassem e dizendo que estavam sendo insensíveis naquele momento. Ele havia perdido tudo, e não foi apenas uma ou duas pessoas que foram enganadas. Ele pediu a Bjorn que pegasse o golpista logo. Peter mencionou o nome do Visconde Hard, que havia perdido a maior parte de sua fortuna e poderia estar pensando em fazer algo drástico neste momento. Ocorreu-lhe que esse poderia ser o pai da garota que havia sido mencionada, um Hard. O príncipe notou o nome Hard, mas ainda não se lembrava do nome. Ele também notou a flor chamada Lilies of the Valley, lírios do vale, que ele lembrou serem as mesmas flores do buquê de Gladys. Elas haviam se tornado populares por um tempo graças a isso. Ele só se lembrava de Erna da estação, que usava uma roupa chamativa com a flor Lilies of the Valley em seu chapéu. Ele reconheceu que ela tinha feito muito sucesso, vestindo praticamente todos os trajes antigos. Por falar no demônio, voltamos a Erna, que finalmente chegou à casa de seu pai, que é uma mansão deslumbrante. Ela está nervosa, com o coração batendo rápido, esperando que tudo corra bem. Ela estende a mão e toca a campainha, pronta para o que acontecerá em seguida. Isso acontece depois que Erna visita seu pai, chamado Walter Hard, onde sua nova esposa pergunta o que fazer com sua filha, Erna. Walter ficou sem palavras, ainda em choque com a visita repentina de sua filha. A noite havia sido tumultuada quando os guardas informaram Walter sobre a chegada de sua filha. No entanto, devido à depressão em que caiu depois de ser enganado, ele não estava no estado de espírito adequado e havia se esquecido completamente da filha. O trauma da experiência anterior com o golpe o deixou cético e hesitante, temendo que essa pudesse ser outra tentativa de enganá-lo. Mas, depois de ver sua filha, ele ficou muito surpreso, pois fazia 11 anos que eles não se viam. Walter se lembrou da época em que sua filha havia lhe pedido diretamente para proteger a casa dos Varden. Agora, no presente, a esposa de Walter, que podemos chamar de Skillar, perguntou a Walter sobre seus planos em relação à filha deles. Walter respondeu que não se preocupasse com isso, pois ele se livraria dela. A reação de Skillar foi de raiva em relação à filha. Ela não podia acreditar que Erna tivesse ido até a casa deles no meio da noite para fazer o que ela considerava uma exigência ridícula. Além disso, ela disse a Walter que, de qualquer forma, é bem possível que eles venham a falir em breve. E por que não dar a ela uma parte do que sobrou junto com seus pertences? Mas Walter não deu atenção às palavras de Skillar e lhe disse que não havia motivo para ela se preocupar, pois ele mandaria Erna de volta para a família da mãe imediatamente, depois de ter sido vítima de um golpe. Sua situação na vida já era bastante terrível e ele se perguntava por que sua filha o procurara depois de todos esses anos apenas para pedir dinheiro. Ele não conseguia entender como a família Varden podia ser tão sem vergonha. O pai dela, Walter, entrou e viu a filha, crescida e bonita. Ela se portava com elegância e tinha um sorriso diligente para o pai, além de uma postura de dama. Seu pai estava admirado com o quanto ela havia se tornado bonita. Enquanto isso, Skillar estava ficando cada vez mais irritada com o fato de ele estar agindo como pai novamente. Walter não pôde deixar de notar que sua filha era linda e deslumbrante. Ela tinha um corpo esguio e traços delicados.
Ele ficou maravilhado com o fato de ela ter crescido e se tornado uma beldade, assim como a mãe. Ele achava incrível como a aparência dela era impressionante, mesmo sem nenhum esforço. Ele ponderou que, se ela fosse vestida adequadamente, seria absolutamente deslumbrante. Talvez até rivalizasse com a princesa mais bonita da cidade, a princesa Gladys, que era reverenciada por todo o reino. Essa nova apreciação deu uma ideia a Walter. Ele decidiu convidar sua filha, Erna, para jantar, dizendo-lhe que precisavam ter uma discussão importante sobre o futuro da casa Hard. Schiller não pôde deixar de suspeitar por que ele estava agindo assim de repente. Enquanto isso, o príncipe Bjorn voltou para casa após o banquete. E lá a governanta estava esperando a chegada de seu senhor. Bjorn cumprimentou Madame Fitz, a governanta, com um alegre bom dia, e ela ficou um pouco surpresa com o fato de o príncipe ter voltado tão cedo. Quando Bjorn estava prestes a se dirigir ao seu quarto, Madame Fitz o informou que havia chegado um convite do palácio. Isso despertou a curiosidade de Bjorn e ele perguntou sobre o propósito do convite. Madame Fitz explicou que o convite havia chegado com uma ordem do rei, afirmando que o príncipe deveria comparecer à cerimônia do dia da fundação deste ano. Se ele não fizesse isso, toda a equipe da residência do arquiduque seria responsabilizada. O príncipe não pôde deixar de pensar que isso soou mais como uma ameaça do que como um convite. Todo mês de maio, Leschen realiza sua cerimônia de fundação, que começa com o baile real. Esse evento atrai muita atenção da alta sociedade. No passado, havia até mesmo alguns aristocratas que passavam o ano inteiro se preparando para esse dia. Bjorn lembrou-se de que não havia comparecido ao baile desde que deixou o cargo de príncipe herdeiro, enquanto todos estavam relativamente calados sobre isso até agora. Ele supôs que eles não seriam mais tão tolerantes. Ele tinha certeza de que os adultos já haviam se decidido durante o baile beneficente. Bjorn também se lembrou de uma ocasião em que sua mãe estava no baile e perguntou se havia uma dama que ele preferia. Embora achasse que havia recusado com firmeza, ele supôs que as preocupações de sua mãe haviam sido ampliadas por causa de Lady Gladys. Bjorn sabia muito bem que ultimamente estava lidando com aborrecimentos em todas as frentes. A pressão constante e o incômodo de várias partes começaram a desgastá-lo. Mesmo tentando manter a compostura, isso estava se tornando cada vez mais difícil. Enquanto isso, Erna estava enfrentando seus próprios problemas. Ela não pôde deixar de notar que a casa havia assumido uma aura estranha e sinistra nos últimos 3 dias. Seu pai, Walter, estava esquivo, adiando continuamente a resposta ao seu pedido. A essa altura, ela teria preferido uma rejeição rápida, só para acabar com a incerteza prolongada. A atmosfera na sala parecia barulhenta e desconfortável, aumentando sua ansiedade. De repente, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Uma empregada entrou com uma bandeja de chá da tarde. Erna observou que a equipe da casa preferia um tom mais informal e desencorajava o uso de o senhora ou outro tratamento formal. Essa observação foi adicionada à sua lista crescente de peculiaridades na nova casa de seu pai. Erna acenou com a cabeça em concordância, apreciando a abordagem calorosa de Lisa. Ela apreciava o quanto Lisa estava cuidando bem dela nos últimos 3 dias, mas não conseguia deixar de se sentir um pouco estranha. Fazia muito tempo que ela não conversava com alguém da sua idade, e Lisa era a primeira amiga que ela fazia em anos, enquanto tomava seu chá. Erna não pôde deixar de se lembrar de sua cidade natal, Beaufort. A residência dos Varden era bastante remota, o que tornava raro encontrar alguém da sua idade naquela cidade. Seu único amigo lá era um garoto chamado Pavel, e ela sempre pensava nos momentos simples e genuínos que eles haviam compartilhado. Erna não conseguia deixar de sentir falta de Pavel, seu amigo de infância que havia deixado Beaufort para frequentar a universidade. Ela se lembrou de ter ouvido falar da Royal Art Academy em Schubert, onde Pavel estava estudando. Erna perguntou a Lisa se a Royal Art Academy ficava perto, e Lisa informou que ficava a cerca de 5 paradas de Stagecoach, perguntando se ela planejava ir até lá mais tarde. Erna estava apenas curiosa sobre o local e não tinha planos imediatos de ir até lá. Ela se perguntou o quanto Pavel teria mudado ao longo dos anos desde a última vez em que se viram. Logo depois, uma das empregadas chamou Erna, informando que seu pai estava procurando por ela. Walter cumprimentou a filha e comentou como ela havia ficado bonita. Erna não pôde deixar de se encolher diante das palavras do pai.
A súbita demonstração de afeto e carinho de Walter por ela parecia insincera, e ela ficou confusa com o comportamento dele. Walter continuou a falar, dizendo a Erna que queria vê-la há muito tempo. Ele pediu perdão a ela por não tê-la procurado antes, alegando que não sabia como lidar com seus sentimentos por ela. Erna ficou ainda mais cética, sentindo que seu pai poderia estar tentando manipulá-la, dizendo que estava pensando nela há anos e ponderando sobre o que poderia pedir à filha. Erna ficou muito feliz quando Walter revelou seu plano de lhe dar a casa e o país de presente. Ela expressou sua gratidão, sentindo-se profundamente comovida com a generosidade dele. Mas então seu pai mencionou outro pedido, solicitando que Erna ficasse com eles. Esse pedido a pegou de surpresa, e ela ficou chocada com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Erna ouviu o pedido do pai, explicando que ela poderia morar na casa por apenas um ano e que não seria um acordo de longo prazo. Ele expressou um forte desejo de viver sob o mesmo teto como uma família, mesmo que fosse por um breve período. Walter estava cheio de culpa por tê-la abandonado e deixado sozinha em uma terra distante por todos aqueles anos. Agora que ela já estava em uma idade mais avançada, ele queria fazer as pazes. Erna achou a ideia de passar um ano em Subir bastante atraente. Ela acreditava que seria uma oportunidade maravilhosa de conhecer a alta sociedade, expandir seu círculo social e ganhar pelo menos uma presença social modesta em sua cidade. Ela apreciava os esforços de seu pai para ajudá-la nesse sentido. Schuyler, a esposa de Walter, também se ofereceu para ajudar Erna. Ela enfatizou que, como uma nobre dama, Erna poderia aprender a se livrar de sua imagem pouco refinada e fazer a transição para a vida de uma jovem glamourosa e bonita da alta sociedade com a ajuda deles. Erna, no entanto, estava cheia de hesitações e incertezas. Ela ponderou sobre as implicações de passar um ano em Schubert com seu pai, enquanto sua avó ficaria sozinha com a empregada em casa. A ideia de entrar para a alta sociedade, uma vida que ela nunca esperou, deixou-a em um estado de incerteza, perguntando-se sobre o caminho que deveria escolher. Em meio ao turbilhão de pensamentos em sua mente, o e se tornaram grandes. Ela se preocupava com as consequências da recusa e se isso poderia levá-la a perder a Warden House, um lugar de profundo valor sentimental para ela. No entanto, quando Erna olhou para seu pai Schuyler, viu uma sinceridade genuína em seus olhos. A oferta deles não era apenas uma mera formalidade, era uma tentativa honesta de ajudá-la, e essa percepção pesou sobre ela enquanto contemplava seus próximos passos, com um conjunto limitado de opções diante de si. Erna reconheceu que passar um ano em Subir não era uma oferta tão ruim assim, especialmente quando a perspectiva de perder a casa Warden era grande em sua mente. Considerando as circunstâncias, ela finalmente decidiu aceitar a oferta, entendendo que poderia ser uma jornada desafiadora, mas que ela não poderia se dar ao luxo de recusar. Enquanto estavam no bar, Bjorn e seus amigos conversavam sobre cavalos e as próximas corridas. O consenso entre eles era de que o cavalo do príncipe, sem dúvida, sairia vitorioso, pois nunca tinham visto seu príncipe perder em nenhuma competição desse tipo. Alguns de seus amigos sugeriram que Bjorn vendesse o cavalo, pois acreditavam que o príncipe não tinha interesse especial em corridas de cavalos. Eles estavam convencidos de que os entusiastas de cavalos estariam ansiosos para comprá-lo. No entanto, Bjorn foi inflexível ao afirmar que não se desfaria de seu cavalo, mesmo que não fosse particularmente apaixonado por corridas de cavalos. Um de seus amigos questionou por que ele manteria o cavalo se as corridas não eram importantes para ele. A resposta de Bjorn fez com que seus amigos se perguntassem se ele estava sendo infantil ou se havia um motivo diferente e enigmático por trás de sua decisão. Além disso, Peter chamou a atenção do príncipe Bjorn para o fato de que a família Hard havia contratado recentemente uma bela empregada. Isso despertou o interesse de Bjorn e ele começou a se perguntar como a família Hard poderia se dar ao luxo de contratar novos funcionários quando estavam à beira da ruína financeira. Talvez, pensou ele, eles devessem considerar a possibilidade de dispensar uma de suas empregadas atuais para economizar dinheiro, sem que eles soubessem. A nova empregada em questão era Erna, filha da família Hard. Peter tinha certeza de que ela trabalhava na casa como empregada doméstica porque a tinha visto entrar na residência com seus próprios olhos. Ele a encontrou na Tara Boulevard por acaso e ficou impressionado com sua beleza, o que o levou a iniciar uma conversa com ela. Apesar do interesse de Peter por Erna, o encontro foi breve, pois ela se assustou e fugiu antes mesmo que ele pudesse perguntar seu nome. Ele percebeu que ela era do interior pelo nervosismo que aparentava.
Seus amigos especularam que nem mesmo uma garota do campo nervosa seria capaz de resistir ao charme do príncipe. Ao voltar para casa, Bjorn se viu tentando se lembrar de onde havia ouvido o nome Hard antes, pois parecia estranhamente familiar. Enquanto isso, na mansão Hard, Skiller estava conversando com o famoso. Skiller falou muito bem de Erna, elogiando-a como uma das mais belas damas que já havia encontrado. Ela esperava que a Condessa Meyer tivesse a chance de ver a beleza de Erna por si mesma. Meyer esperava que Skiller estivesse dizendo a verdade, pois, caso contrário, isso significaria que ela teria vindo até aqui para nada, e Meyer não gostava de desperdiçar seu tempo. Victoria Meyer era uma condessa renomada, uma figura lendária na alta sociedade de Leste. Mais tarde, ela ascendeu à posição de condessa e conseguiu casar todas as suas filhas com famílias nobres de prestígio. Ela se tornou a rainha da alta sociedade em todos os sentidos, conseguindo encontrar excelentes maridos para todas as damas que acompanhavam. Isso fazia com que todas as mães com filhas procurassem ansiosamente sua ajuda. Skiller teve de recorrer a todos os seus conhecidos e usar todos os favores para trazer Meyer para sua casa, e ainda assim Erna estava passeando durante todo esse tempo. Skiller estava ficando nervosa, desejando casar Erna com um homem rico para resolver todos os seus problemas. Ela se lembrou da explicação de Walter sobre por que eles deveriam manter Erna como uma forma de resolver seus problemas financeiros. Walter detalhou como Erna, com sua beleza impressionante, era uma mercadoria extremamente valiosa, confundindo Skiller. Walter explicou que eles possuíam um produto de primeira qualidade, que era Erna, uma garota que eles poderiam colocar no mercado de casamentos da alta sociedade. Skiller ficou chocada com o fato de Walter estar disposto a vender sua própria filha para melhorar a situação financeira deles. Ele acreditava que, casando-a com um homem rico, eles poderiam saldar suas dívidas e recuperar sua estabilidade financeira. Skiller hesitou a princípio, mas depois percebeu que era um plano prático e supôs que não havia nenhuma lei que o proibisse. Uma das criadas os informou que Erna havia voltado para casa, e o interesse de Meyer foi despertado pela beleza de Erna. Erna cumprimentou Meyer com o maior respeito, assegurando-lhe que Skiller não havia sido desonesto. Meyer se apresentou a Erna e explicou que seria sua acompanhante de agora em diante. Erna se lembra vividamente do dia em que sua avó descobriu a carta. Sua avó não conseguia acreditar que Erna havia mentido para ela, e Erna sentiu-se profundamente arrependida por seu erro. Sua avó, decepcionada, pediu a Erna que fosse embora e recusou imediatamente a oferta de seu pai. No entanto, Erna não pôde fazer isso porque o advogado da casa Hard estava agendado para se encontrar com Thomas Warden naquele dia para concluir a papelada para a compra da casa. Por enquanto, ela pertenceria a seu pai, com a promessa de que ele a daria a ela depois de um ano. Erna tentou explicar que sua intenção era salvar a casa, não vendê-la. Ela acreditava que morar com o pai por um ano acabaria por garantir a casa deles, e essa perspectiva a entusiasmava. A avó de Erna percebeu seu engano e perguntou se era isso que ela realmente queria e se esse era seu desejo real. Erna não conseguiu esconder seus verdadeiros sentimentos, e sua expressão sombria atraiu. A interação entre elas fez com que a avó se sentisse decepcionada e desanimada. Ela pediu a Erna que a deixasse em paz, precisando de algum tempo para processar seus pensamentos. Naquele momento, Lisa, a empregada, chegou com um chá da tarde, na esperança de proporcionar algum conforto e companhia. Ela convidou Erna para compartilhar um pouco de chá com ela. Erna e Lisa desfrutaram de uma xícara de chá Earl Grey, saboreando os aromas. Mais tarde, Lisa achou Erna fascinante e apreciou sua gentileza em convidar uma empregada como ela para tomar chá. Agora ela entendia por que havia sussurros e curiosidade sobre Erna. As outras pessoas da casa frequentemente cochichavam sobre Erna, comentando sobre como ela não se encaixava na imagem tradicional de uma dama nobre. Alguns supunham que ela poderia ser snob ou metida devido à sua origem, enquanto outros achavam que seu traje a fazia parecer uma abóbora do campo. Entretanto, o que era inegável era sua beleza inegável. As pessoas não podiam deixar de notar sua gentileza, uma característica rara entre os nobres, e isso a diferenciava de outras pessoas da alta sociedade. Lisa, a empregada observadora, também percebeu os sussurros em torno de Erna. Curiosa, ela iniciou uma conversa com Erna sobre o artificial. Erna admitiu que a havia feito para si mesma e estava ansiosa para compartilhar seu trabalho recente. Lisa ficou surpresa com o incrível trabalho artesanal e os detalhes, observando que a flor artificial se parecia muito com uma verdadeira.
A bondade de Erna brilhou mais uma vez quando ela se ofereceu para dar a flor de presente a Lisa. Por ser uma empregada doméstica, Lisa se sentiu inclinada a recusar um gesto tão generoso, mas Erna insistiu, pedindo que ela o aceitasse como um presente sincero. Esse ato de bondade e generosidade só fez aumentar a reputação da natureza doce e atenciosa de Erna entre aqueles que a conheciam. Erna concordou com a sugestão de Lisa de que a flor ficaria linda em um chapéu ou como broche e ficou feliz por ter feito o dia dela. Lisa expressou sua gratidão pelo belo presente e, em troca, decidiu levar Erna para passear pela cidade de Chumber. Ela entendeu que Erna não estava familiarizada com a cidade e queria mostrá-la, ajudando-a a descobrir todos os lugares maravilhosos da cidade. Sua primeira parada foi o Chumber Park, onde puderam apreciar a beleza serena da natureza. Em seguida, eles se aventuraram no movimentado porto de Chumber, com seu charme marítimo. A terceira parada era para ser a famosa fonte, mas Erna já estava familiarizada com esse local. Seu destino final foi um dos famosos hotéis de Chumber, onde inesperadamente avistaram Bjorn caminhando pela estrada lateral. Ele estava na companhia de outra pessoa e parecia ser a senhorita Pérez, a moça com quem ele havia terminado recentemente. Erna se lembrou de seu primeiro encontro com Bjorn quando chegou a Chumber, mas sua atenção foi rapidamente desviada quando Lisa advertiu para que não olhasse para o príncipe. Lisa enfatizou que ele estava estritamente fora dos limites e que até mesmo olhar em sua direção era desaconselhável. Perplexa, Erna perguntou se o príncipe era uma pessoa ruim, ao que Lisa respondeu que ele simplesmente não era um homem comum. Essa resposta deixou Erna ainda mais intrigada e ela pressionou Lisa para obter uma explicação. Depois de pensar um pouco, Lisa se lembrou do artigo que havia se referido a Bjorn como um cogumelo venenoso e decidiu que essa era uma descrição adequada. No dia seguinte, Lady Myers preparou um lindo vestido para nossa menina, o que deixou Skiller nervosa. Ela suspeitava que poderia haver algum problema com o vestido, perguntando-se se Lady Myers pretendia que Erna o usasse. Ele parecia revelador, com Erna mostrando os ombros e os seios para o público da alta sociedade. Educadamente, Skiller perguntou se Lady Myers estava falando sério sobre o vestido, achando que um vestido de debutante mais modesto ou tradicional seria mais apropriado. Myers respondeu sarcasticamente. Afirmar que Erna, aos 20 anos de idade, estava fazendo sua estreia e vê-la em algo diferente das meninas mais jovens certamente chamaria a atenção. Skiller ficou irritada com a atitude de Meyer, embora reconhecesse, a contragosto, que a intenção deles era casar Erna com um pretendente rico, acreditando que fazê-la se destacar era a melhor maneira de chamar a atenção de todos. Skiller pede a uma de suas empregadas, que é Lisa, que coloque Erna naquele vestido, custe o que custar. Skiller ameaça a empregada, dizendo que, se Erna não estiver usando o vestido, ela com certeza o usará. Enquanto isso, no palácio de Bjorn, ele está pronto em seu terno para o baile. Podemos ver como o príncipe está bonito com o terno preto e os belos acessórios. A camareira está encantada por ver seu príncipe tão bem vestido e pronto para o baile. Ela garante a ele que a casa não será repreendida pelo rei. Ela então informa que o baile está prestes a começar, dizendo-lhe para se apressar para não se atrasar. Mas o príncipe não se importa se chegar atrasado, pois isso não seria tão ruim assim. Agora vamos voltar à situação de Erna, onde estão enfrentando dificuldades com a carruagem. Lá dentro, o marido e a mulher estão discutindo entre si sobre o acidente com a carruagem. Enquanto isso, nossa garota está envergonhada e se cobrindo com camadas extras de roupas, esperando que eles nunca cheguem ao baile. Ela não consegue acreditar que terá de ficar na frente da multidão usando um vestido revelador. E, é claro, ela sabia que não tinha escolha a não ser usá-lo, pois não queria que Lisa se metesse em problemas. Neste momento, ela gostaria de poder simplesmente desaparecer. No final, elas chegam ao baile, mas eles estavam muito atrasados, talvez uns 20 minutos e 30 minutos. Ao sair da carruagem, ela ainda estava se cobrindo, sentindo-se extremamente tímida e envergonhada. De repente, Lady Meyer os viu e estava esperando. Ela não conseguia acreditar que eles estavam chegando agora e que estavam muito atrasados. Erna explicou que tiveram um acidente na estrada durante o trajeto, o que causou o atraso. Meyer então notou porque Erna ainda estava usando o chale. Skiller explicou que ela se recusou a ir ao baile sem o chale, portanto, eles não tinham escolha. Sem demora,
Lady Meyer correu para dentro do baile e disse a Erna que todas as moças que estreariam este ano já haviam sido apresentadas, e até mesmo o rei havia chegado, por isso, não lhes restava muito tempo. Mais tarde, eles anunciaram que a família Hardy já havia chegado. Meyer puxou o chale de Erna e revelou um lindo vestido que surpreendeu a todos no baile. Era como se ela fosse a convidada mais importante do salão. Isso conclui a primeira parte da série. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Fique ligado para mais. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.